Boa noite, caros alunos. Tudo bem com todos? Desejo que sim. Diante dessa crise sanitária que estamos vivendo, fomos levados a adotar esse novo sistema de aulas. Esse sistema, que está alinhado aí com o que decidiu a faculdade, vai funcionar da seguinte forma. Nós teremos uma aula estruturada para vocês, disponibilizada aí no site. Junto com essa aula estruturada, nós disponibilizaremos um áudio ou um vídeo a respeito do assunto e, na sequência, abriremos um canal de comunicação com vocês a partir de um chat ou de uma live, tudo a partir do Moodle. Provavelmente eu vou adotar, e acho que está tudo certo, eu vou adotar o sistema de chat ou um grupo de discussão a partir de um tema específico ou de temas específicos. Essa aula estruturada vocês terão acesso para fazer a leitura e identificarem as fontes de pesquisa e também fazerem a leitura. Nessas fontes de pesquisa também há a indicação de alguns vídeos curtos no YouTube, vocês poderão acessar. Tudo para complementar esse tema, essa aula, esses assuntos que serão ministrados. Joia? Então vamos lá. Como funcionará? Disponibilizaremos a vocês uma aula estruturada no portal. Junto com essa aula, nós disponibilizaremos também um áudio ou um vídeo. Esse áudio ou vídeo vocês poderão acessar a partir de um link. No caso específico do professor Alexandre, eu deixarei um link no qual vocês poderão visualizar um áudio ou um vídeo lá na plataforma do YouTube, mas a partir do portal Moodle. E na sequência, no dia específico da aula, naquele horário específico da aula, vocês terão esse contato comigo, mas primeiramente eu vou abrir um tempo para que vocês possam ler o material, acessar as fontes de pesquisa e após esse tempo nós abriremos o espaço para discussão em um chat. E será naquele local que vamos identificar a presença dos alunos. É a partir dali que vamos fazer o registro oficial das presenças. Naquele momento nós vamos discutir alguns assuntos, farei alguns questionamentos e contarei com a participação de vocês. E como disse, ali é que será o nosso sistema para fins... É naquele sistema, é naquele momento que nós vamos realizar o controle de chamada. Joia? Conto com vocês aí nessa empreitada. Creio que alguns outros professores já discutiram isso com vocês. Já devem estar um pouco já familiarizados com esse assunto. Tudo bem? Tranquilos. Então vamos lá, mãos à obra. A nossa aula de hoje, o tema específico da nossa aula de hoje tem a ver com a identidade digital, documento eletrônico, assinatura eletrônica, assinatura digital, certificação digital e infraestrutura de chaves públicas aqui no Brasil. Joia? Perfeito? É um tema muito interessante. Alguns de vocês já devem ter se deparado com a identidade digital, um documento eletrônico, uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital, uma certificação digital e até mesmo necessidade de um serviço decorrente da infraestrutura de chaves públicas aqui do Brasil, mas não se deram conta de como funciona isso. Joia? Para se terem uma ideia, eu trago aqui para vocês, vou pegar aqui um instrumento de trabalho, onde possui a minha assinatura digital, que é o token. Daqui a pouco vocês vão entender como é que funciona isso aqui. Joia? Tranquilos? Ah, professor, mas por que o senhor usa uma fitinha verde aqui junto com ele? É para chamar a atenção. Caso eu perca, alguém de longe já possa ver algo brilhante ou algo nesse sentido. Eu só falta eu colocar aqui no pendrive uma identificação aqui a respeito do seu proprietário, telefone e tal. Quem sabe torço para que não ocorra. Caso eu venha a perdê-lo, uma alma boa aí, uma boa alma possa achá-lo e entrar em contato comigo e me devolver. Isso aqui, sem isso aqui, eu não consigo trabalhar hoje na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Vamos lá então? Identidade digital. O que seria essa identidade digital? Aqui eu trago para vocês as palavras da professora Patrícia Pecker sobre o tema. Vou ler aqui, abre aspas, tá? Vamos lá. O slide está livre aí para vocês terão acesso e acompanhem comigo aqui a leitura. A questão da prova da autoria desafia o direito na era digital. Como saber quem está do outro lado da interface gráfica? A tecnologia tem nos ajudado a tentar determinar de forma mais inequívoca a identidade do indivíduo. No entanto, o ambiente de mobilidade da era digital faz com que se enxergue apenas a biometria como forma de se ter uma autenticação mais válida. Mas como operacionalizar isso no acesso à internet, ainda mais com o crescimento dos hotspots de Wi-Fi wireless? Como deve ser o modelo de identidade em um mundo plano, com fronteiras informacionais, em que não perguntar quem está passando pela porta virtual pode estimular a prática de ilícitos? Essa é uma grande questão, né, pessoal? Hoje, né, nesse mundo plano de fronteiras informacionais, como nós vimos, nessa sociedade digital, muitas das nossas relações se dão com pessoas que não estão presentes e muito menos pessoas que nos apresentam a sua imagem. Muitas das vezes há necessidade de fecharmos um contrato com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas nós, como saber se realmente a pessoa que está lá negociando comigo está do outro lado, é aquela pessoa? Como confiar nisso? Como confiar nessa pessoa, nesses dados, nessa assinatura? É por meio da identidade digital que nós podemos hoje diminuir, ou melhor, aumentar essa confiança em relação à autoria da pessoa com a qual negocia conosco. Joia? Essa identidade digital tem essa função específica de nos dar maior garantia nessa sociedade digital quanto à autoria das pessoas que estão negociando conosco. Joia? Aqui trago para vocês uma discussão envolvendo a identidade digital. Qual seria essa principal discussão? A professora Patrícia Pecker também nos faz uma abordagem interessante a respeito do tema. Vejamos lá. Olha só. Segundo a Patrícia Pecker, abre aspas, a grande questão envolvendo a discussão de uma identidade digital obrigatória diz respeito à relação que a mesma tem com dois grandes impactos legais na sociedade. Um de ordem civil, ou seja, afastar o repúdio, especialmente no tocante à fraude de emissão, à fraude de uso e à autofraude. Aqui, pessoal, abro um parênteses. O que seria este afastar o repúdio? Significa dizer o seguinte: a pessoa com a identidade digital parte do princípio de quem assinou, quem negociou a partir de uma identidade digital, não pode negar que não foi ela, ou negar que foi ela que participou daquela negociação. Com a identidade digital, assegura-se o não repúdio nas negociações. Joia? E outra de ordem criminal, cujo objetivo é combater o alto índice de impunidade devido à falta de prova de autoria inequívoca do crime pelo infrator, quando este se encontra do outro lado de uma tela ou interface gráfica. Realmente, pessoal, como disse, nesse mundo globalizado e informatizado, nessa sociedade digital, em que as fronteiras são informacionais, praticamente não temos fronteiras, com essa quebra de paradigmas, as relações cíveis e criminais, elas necessitam de instrumentos para que, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, possamos identificar os verdadeiros efeitos jurídicos e, a partir daí, identificar as normas a se aplicar nos casos concretos. Joia? Perfeito. Então, podemos dizer que a principal discussão envolvendo a identidade digital diz respeito à questão civil e a uma questão criminal.
Na questão civil, tem como objetivo afastar o repúdio, especificamente no tocante à fraude de emissão, fraude de uso, autofraude, e no âmbito criminal, combater o índice de impunidade devido à falta de prova da autoria. Como imputar a alguém determinada prática de um ato criminoso praticado por meio das redes sociais, sem que a gente possa ter certeza que foi esse alguém que praticou esse ato. Por meio da identidade digital, nós teremos condição de imputar determinada conduta a determinada pessoa. Tranquilos? Perfeito? Tranquilos. Todas essas relações, esses negócios jurídicos que ocorrem no meio da sociedade digital, elas são documentadas, os fatos que ocorrem nessa sociedade digital são documentados, são registrados em documentos que nós chamamos de documentos eletrônicos. A respeito disso, aqui cito uma passagem do livro do professor Tarcísio Teixeira, abre aspas, que nos diz o seguinte: leciona José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Vanbier quanto ao conceito de documento como sendo qualquer representação material de um fato. Assim, filmes, fotografias, documentos eletrônicos, tudo isso são considerados documentos, cada um a seu modo são considerados documentos. O que eu quero dizer com isso? Que documento, antes de darmos o conceito de documento eletrônico, nós temos que ter ideia do que significa documento. Para esses autores, considera documento qualquer representação material de um fato. Assim, filmes seriam um documento, fotografias, um documento, documentos eletrônicos, que veremos mais adiante, a legislação considera como documentos. Eles, cada um a seu modo, são considerados como documentos. Tranquilos? Agora vamos para o conceito de documento eletrônico, de acordo com a doutrina. Aqui também trago uma passagem do livro do professor Tarcísio Teixeira. Uma liberdade de ler para vocês também. Abre aspas. Diante da abrangência do tema, não parece adequado conceituar o documento eletrônico como simplesmente aquele produzido a partir de um processador de texto. Ficaria, em primeiro momento, quando vamos falar em documento, imaginamos o seguinte: documento seria aquilo que decorre de um editor de texto. Documento, papel, algo escrito em um determinado papel ou eletronicamente decorreria de um processador de texto. Mas o autor já nos alerta que não parece adequado conceituar o documento eletrônico como simplesmente aquele produzido a partir de um processador de texto. Tão somente. Isso pois a fotografia digital, a princípio, é um documento eletrônico e não é produzida em um processador de texto. Igualmente, o conteúdo de um site que não é necessariamente produzido por um processador de texto, não obstante o conteúdo do mesmo pode ser considerado documento eletrônico. Logo, parece-nos mais adequado utilizar uma definição mais abrangente, como faz João Batista Lopes, conceituando o documento eletrônico como uma representação de um ato ou um fato. Vejam, o documento ele deve representar um ato ou um fato por meio de um suporte material eletrônico. Ou seja, o documento eletrônico tem que sempre representar um ato ou um fato por meio de um suporte material eletrônico, ou seja, que tenha sido produzido eletronicamente. Estamos aí diante então do conceito de documento eletrônico e nós já podemos afastar de antemão que documento eletrônico não significa somente aquilo que decorre de um editor de texto. Veja, documento eletrônico corresponde à representação de um ato ou um fato por meio de um suporte material eletrônico que tenha sido produzido eletronicamente. Pode ser uma fita cassete, um e-mail, uma imagem decorrente de um site, dentre outras coisas mais. Tudo jóia? Vamos lá. Questões relacionadas ao tema que deixo aqui para vocês para discutirmos quando do nosso chat mais adiante. Vou citá-las aqui para vocês, vou lê-las para vocês, quais são essas questões relacionadas ao tema. Primeira questão.
Documento eletrônico seria o mesmo que documento digital? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês para discutirmos quando do nosso chat. Quais as normas que compõem o regramento jurídico brasileiro para os documentos eletrônicos? Será que temos normas? Temos sim normas que disciplinam esses documentos eletrônicos. Normas contidas em medidas provisórias, em leis ordinárias e no Código de Processo Civil nós temos também e no Código Civil. Eu quero saber dessas normas, onde elas estão, lá quando da nossa discussão. Quero que vocês pesquisem isso aí, né? Quero que vocês pesquisem. Quando da nossa discussão, eu quero que vocês tenham isso aí para análise. Joia? Próxima questão. Os documentos produzidos eletronicamente juntados aos autos do processo eletrônico com garantia da origem e de seus signatários serão considerados originais para todos os efeitos legais? E os documentos escaneados, pessoal? Será que esses documentos escaneados também são considerados originais para todos os efeitos legais? Você vai ter que justificar a sua resposta. Tranquilos? Perfeito. Continuando. Aqui nós vamos adentrar num assunto interessante também, relacionado também aos documentos eletrônicos, mas esses documentos eletrônicos, o que garantiria a sua autenticidade, a sua confiabilidade, a sua origem, a sua autoria, né? Pessoal, esses documentos eletrônicos, os documentos em si, para determinarmos, para termos certeza quanto à autoria de sua fabricação, para termos certeza a respeito das afirmações e dos atos neles contidos, nós precisamos de uma assinatura. Na verdade, isso documento em geral, nós precisamos da assinatura. Essa assinatura, como temos aí no slide, essa assinatura pode ser de 3 formas. Primeiro, uma assinatura física ou convencional. A assinatura pode ser eletrônica e a assinatura pode ser digital. Vamos lá analisar cada uma delas? Vamos lá. Assinatura física ou convencional. Pessoal, ao assinarmos um documento fisicamente, estamos de acordo com o conteúdo dele. Quando assinamos ali uma procuração, assinamos um contrato, ou qualquer acordo que fazemos ali e assinamos fisicamente, nós estamos de acordo com o conteúdo dele. Mas para atestar essa autoria da assinatura, é necessário ir a um cartório e realizar um procedimento de reconhecimento de firma. Acho que muitos de vocês já fizeram isso. Para garantir, atestar que é você mesmo que afirma que aquele conteúdo é verdadeiro, que aquele conteúdo foi produzido por você, você precisa ir a um cartório, registrar uma firma e reconhecer a firma. Daí nós podemos atestar essa autoria, a autoria desse documento. Mas quando estamos em grandes distâncias, né, nesse mundo da sociedade digital, como disse para vocês, nesse mundo da sociedade digital, nós nos relacionamos com pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, e não podemos perder tempo. Como fazer isso? Vejam que a assinatura física ou convencional é possível também. Nós temos cartórios. Aqui, claro, aqui no Brasil é uma característica típica do Brasil essa questão de reconhecimento de firma por meio de cartórios. É algo típico aqui da nossa sociedade. Mas, enfim, hoje, se queremos atestar a autoria de um determinado documento, nós precisamos, sob forma física, realizar uma assinatura física e reconhecê-la em um cartório mediante o reconhecimento de firma. Mas isso leva tempo, nós sabemos. Joia? Mas, professor, e nessa sociedade digital, será que nós teríamos outra forma? Sim, nós temos a chamada assinatura eletrônica. Mas como funciona essa assinatura eletrônica? Olha só, pessoal. A Lei de Assinaturas Eletrônicas no Comércio Nacional Global foi aprovada no ano de 2000 nos Estados Unidos para melhorar a segurança e tornar as assinaturas eletrônicas legais para todo tipo de uso. Vejam, as assinaturas eletrônicas necessitaram de um regramento, de uma disciplina jurídica para poderem atestar a autoria
daquelas informações contidas em um documento assinado eletronicamente. De acordo com essa lei, a assinatura eletrônica funciona como uma maneira simples e eficiente de comprovar a autenticidade dos documentos, correspondendo a um som, um símbolo ou processo eletrônico anexo, ou logicamente associado a um contrato ou registro e executado ou adotado por uma pessoa com a intenção de assinar o registro. Vejam, a assinatura eletrônica aqui é no sentido lato. Assinatura eletrônica, como vimos aqui, é uma maneira simples de atestar a autenticidade de documentos. Então, há várias formas eletrônicas de atestar a autenticidade do documento. Essas formas de atestar, essa forma de atestar a autenticidade dos documentos se chama assinatura eletrônica. Agora, nós temos duas formas de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica convencional, que utiliza símbolos ou um processo eletrônico para autenticar, atestar a veracidade desse documento. E nós temos algo mais eficiente dentro desse rol de assinatura eletrônica, que se chama assinatura digital. Muitos aqui devem ter ouvido falar. Ah, professor, mas assinatura digital não é mesmo que assinatura eletrônica? Não. A assinatura digital, enquanto a assinatura eletrônica é um gênero, a assinatura digital é espécie. A assinatura digital é a espécie de assinatura eletrônica. Joia? Aqui nós trazemos um conceito do Tarcísio Teixeira a respeito de assinatura digital. Vejamos. A assinatura digital é um código anexado ou logicamente associado a um arquivo eletrônico que confere de forma única e exclusiva a comprovação da autenticidade e confiabilidade quanto à integralidade do conjunto de dados referido nisso, conforme o original. Vejam, a assinatura digital corresponde a um código, que por sua vez está associado a um arquivo eletrônico, arquivo esse que vai conferir uma forma única e exclusiva de comprovação de autenticidade, confiabilidade e integralidade do conjunto de dados referido naquele documento. Tranquilos? Essa assinatura digital, quando falamos nessa assinatura digital, automaticamente devemos nos remeter ao que chamamos de certificação digital. Como assim certificação digital? Significa dizer que a assinatura digital, para que ela tenha esses efeitos de atestar a autenticidade de determinado documento, a integralidade desse documento, essa assinatura digital ela deve vir acompanhada do que nós chamamos de certificação digital. Certificação digital. Não há que se falar em assinatura digital sem certificação digital. E aqui trazemos novamente um conceito de Tarcísio Teixeira sobre o que seria certificação digital. Abre aspas. Por certificado eletrônico, aqui em sentido lato, mas é certificado digital, entende-se o arquivo eletrônico gerado por uma autoridade certificadora. Vejam, uma autoridade certificadora gera um arquivo eletrônico, cuja função será a de identificar com segurança as pessoas físicas ou jurídicas que emitiram determinado documento eletrônico mediante um par de chaves criptografadas. Vejam, a certificação digital é um documento, é um arquivo eletrônico. Arquivo eletrônico que, por sua vez, é gerado por uma autoridade certificadora. Fiquem atentos a essas expressões, daqui a pouco nós vamos falar quando entrarmos no assunto infraestrutura de chaves públicas. Vejam, certificação digital tem a ver com um arquivo eletrônico gerado por uma autoridade certificadora, um arquivo eletrônico gerado por uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora tem como função identificar com segurança pessoas físicas ou jurídicas que emitiram determinado documento eletrônico mediante um par de chaves criptografadas. Esse documento emitido pela essa pessoa física ou jurídica é emitida mediante um par de chaves criptografadas. Veja, nós temos um arquivo eletrônico que é gerado por uma autoridade certificadora, a autoridade certificadora cuja função é identificar pessoas físicas ou jurídicas que emitiram determinado documento eletrônico, que por sua vez foi emitido mediante um par de chaves criptografadas.
ou seja, duas chaves. Esses certificados contêm dados do seu titular, ou seja, da pessoa física ou jurídica, como nome, números dos documentos, identificadores, entre outros, conforme o regulamento da respectiva política de segurança e sua autoridade certificadora. Tranquilos? Então veja, quando falamos em certificação digital, devemos associar, ou melhor, quando falamos em assinatura digital, devemos associar o que chamamos de certificação digital, que por sua vez corresponde a um arquivo eletrônico emitido por uma autoridade certificadora, que tem como objetivo identificar com segurança pessoas físicas ou jurídicas que emitiram um determinado documento mediante um par de chaves criptografadas. E que esse certificado emitido pela autoridade certificadora contém dados do seu titular como nome, número dos documentos, identificadores, entre outros. Tranquilos? Perfeito. Lembra que eu falei para vocês para focarem nesse assunto e identificar infraestrutura de certificação, infraestrutura de chaves públicas, sobretudo a que nós temos aqui no nosso Brasil, mas vamos lá, vamos entender o que seria essa infraestrutura de chaves públicas. Aqui trouxe um texto para vocês a respeito do tema. Olha só, a infraestrutura de chaves públicas, também reconhecida como ICP Brasil, ou infraestrutura de chaves públicas, na definição oficial, uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. Ou seja, quando ouvirem falar em ICP, ou infraestrutura de chaves públicas, lembrem o seguinte, é uma cadeia, é um conjunto, uma cadeia hierárquica, ou seja, nós teremos órgãos superiores e inferiores, de confiança, de total confiança, que viabiliza a emissão de certificados digitais. Os certificados digitais, pessoal, são coisas sérias, tem que ser emitidos por pessoas de extrema confiança, justamente para gerar confiança jurídica para aqueles que vão negociar, realizar negócio mediante assinaturas digitais. Tranquilos? E que vai viabilizar a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. Essa infraestrutura, pessoal, é um conjunto elaborado de práticas, técnicas e procedimentos que serve para suportar um sistema criptográfico baseado em certificados digitais. Essas chaves públicas e privadas, vimos lá atrás, no conceito de certificado digital, que as pessoas identificadas pelas autoridades certificadoras, elas emitem um documento mediante chaves públicas e privadas. Essas chaves, esse par de chaves, essas chaves são criptografadas. São códigos que somente uma chave consegue ler, a chave pública consegue ler o código da chave privada e comprovar que aquela pessoa que emitiu o documento realmente é aquela pessoa. Joia? O modelo adotado no Brasil para a infraestrutura de chaves públicas é chamado de certificação com raiz única. Ou seja, nós temos um órgão com raiz única que está no topo da hierarquia, da qual falaremos adiante, em que existe uma autoridade certificadora raiz, que essa é a autoridade única. Além de desempenhar esse papel, a autoridade certificadora raiz credencia os demais participantes da cadeia, além de supervisionar e auditar os processos. Vamos aqui ver uma estrutura dessa infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Vejam aqui, nós temos um comitê gestor, que está vinculado a essa autoridade certificadora raiz. Esse comitê gestor é quem aprova normas e resoluções e fiscaliza a autoridade certificadora raiz, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é a autoridade máxima certificadora. Como disse, nós temos uma autoridade certificadora raiz, que é a autoridade máxima, que é o Instituto, aqui no Brasil, Instituto Nacional de Tecnologia e Informação. Abaixo dessa autoridade certificadora raiz, nós temos autoridades certificadoras, cuja responsabilidade é a autenticação, emissão, revogação e gerenciamento dos certificados digitais de autoridades certificadoras.
Abaixo delas nós temos também os responsáveis pela autenticação, emissão, revogação e gerenciamento dos certificados digitais. E abaixo dessa autoridade certificadora nós temos as autoridades de registros, que são responsáveis pela identificação propriamente dita do usuário e por solicitar a emissão dos certificados. O usuário, em primeiro momento, ele procura essas autoridades de registros e a partir daí elas entram em contato com as autoridades certificadoras que, seguindo as regras da autoridade certificadora raiz, podem emitir esses certificados digitais. Tranquilos? Trouxe aqui para vocês umas fontes de pesquisas em que vocês podem identificar, fazer a leitura de temas relacionados à nossa aula de hoje. Quero que vocês façam a leitura aí no livro da professora Patrícia Pecker, podem fazer a pesquisa lá, será facilmente localizada, serão facilmente localizados os assuntos, com muita tranquilidade, basta ir em pesquisa. O livro também do professor Tarcísio Teixeira, também está na nossa plataforma, na minha biblioteca. E esses links aqui, quero que vocês façam a leitura, de leitura obrigatória. São textos rápidos, tranquilos, de fácil leitura, que vão nos ajudar em nossas discussões quando dá a abertura do chat. Joia? Então espero vocês adiante em nossa aula para a discussão de temas. Lançarei algumas questões e quero que vocês participem delas. E como disse no início, essa participação será objeto servirá como objeto de aferição da nossa presença. Tranquilos? Me perdoe alguns erros aqui, algumas dificuldades em tratar do tema por meio desse vídeo. É a primeira vez que gravo vídeos assim, mas espero melhorar para os nossos próximos trabalhos. Tranquilos? Um forte abraço a todos e aguardo vocês. Darei um tempo para vocês desde o início da aula, de uns 40 minutos, uns 30, 35 minutos, lá por volta das... vamos aí calcular 40 minutos. 40 minutos da abertura de nossa aula, nós abriremos um espaço para um chat e discussão de alguns assuntos. Tranquilos? Boa sorte a todos, aguardo vocês mais tarde no chat. Um abraço.